A reflexão do programa de hoje é sobre o tempo. Ao ser perguntado sobre como fizer a escultura de Davi com quase 4,5 metros em um só bloco de mármore, Michelangelo disse: "Foi fácil. Fiquei um bom tempo olhando o mármore até nele enxergar o Davi. Aí peguei o martelo e o cinzel e tirei tudo o que não era Davi." Quantas vezes em nosso caminho também precisamos deixar certas coisas no passado, nos desfazer de tudo que não presta e enxergarmos com outra ótica para que possamos seguir nossa vida. Na entrevista de hoje, você vai voltar à era pré-histórica e descobrir que um susto pode se transformar em encantamento num belíssimo passeio. Bem-vindos ao Jurassic Park. Spielberg que se cuide! Vem comigo conhecer um pouco da história sob o olhar do artista plástico Jonas Correia. Em uma entrevista, você falou que faz esculturas desde os 6 anos de idade. O que despertou o interesse do pequeno Jonas por essa arte maravilhosa e qual foi a sua primeira escultura? Quando eu era criança, lá no norte do Paraná, a gente brincava de tudo, né? Morava no sítio, os irmãos, primo, tudo. Mas aí também tinha que cavar poço de vez em quando. Não tinha água encanada e aí a gente se divertia com as pá, enxada, picareta. E eu era o menor, eu que descia no poço dentro do balde para tirar terra lá do fundo. E lá sempre encontrava argila. E aí eu já separava no balde mesmo a argila para não misturar com a terra para a gente brincar lá fora. Então ali a gente começava, cada um fazia o que lhe interessava, né? Uns faziam pelota para matar passarinho, outros panelinha, outros e assim ia. E eu ali já comecei a brincar, não sabia o que estava fazendo, não se sabia o que era arte, né? Mas era assim, e a gente sempre teve muita liberdade para isso. Então o que levou a gente a iniciar foi justamente a liberdade que a gente tinha da criatividade. Então sempre grato, né, a minha mãe, meus irmãos, a família que sempre incentivou, né, alguns professores também, professor Yolanda e assim vai, muita gente foi me ajudando bastante. Quando eu era criança também não tinha miniaturas como hoje em dia tem de dinossauro. E mal tinha imagens de dinossauros. Filmes, quase nada. Tinha um filme do King Kong que ele lutava com o tiranossauro. Então eu que tinha que fazer os meus. Esse aqui é de plástico, né? É feito por fábrica, mas no meu tempo a gente que tinha que construir os brinquedos. Muito legal. Sua carreira conta com uma diversidade de esculturas carregadas de histórias. Qual processo de pesquisa você utiliza e quais os materiais escolhe para cada uma delas? Eu uso diversas técnicas, materiais, formas, de acordo com a escultura que eu estou fazendo. Nesse caso aqui é uma escultura de um torso feminino em resina, né? E a base eu escolhi fazer um contraste com metal soldado, né, para ficar bem rústico, dá um contraste total de equilíbrio e força, né? E assim eu vou variando de material para material, escultura por escultura.
Ali a justiça, eu gosto muito da figura humana, né? Como história da humanidade, história das civilizações, civilização antiga, moderna. Muitos artistas afirmam ter suas musas inspiradoras, outros tiram sua inspiração do próprio cotidiano. Nós, da Voz do Artista, gostaríamos de saber de onde vem a sua. Eu sempre fui apaixonado pela história da humanidade, seus mitos, né? Suas lendas, história moderna, história antiga. E eu sempre, também a figura humana, né? Sempre fiz muito estudo sobre anatomia, gosto muito da figura humana, gosto muito de mitologia grega, mitologias em geral, né? Então a trajetória da humanidade eu acho muito interessante. A história das civilizações, através de várias esculturas, né? Então eu vou colocando, né? Posso afirmar que o ser humano é uma das grandes fontes que eu tenho de inspiração e de forma de manifestar arte, né? Que isso a gente vai passando, né? Através de gerações, né? Vai passando toda essa questão de cultura, de arte. Jonas, na sua opinião, qual das suas obras foi mais marcante e qual delas melhor representa a sua vida? Bom, então vamos falar um pouco, né, sobre uma obra que eu acho muito importante. Eu gosto de todas, né, como todo pai e a mãe fala, mas eu acho importante a obra que eu vou apresentar agora pelo contexto histórico. Foi no momento que um trabalho ele foi ampliando, né, de proporção. Vamos dar uma olhada nisso. Essa daqui, ó, eu fiz essa justiça em frente ao Fórum Cível de Cuiabá. 4,5 metros, gigante, na avenida principal, em frente ao Fórum Cível. A justiça com todas as suas virtudes aqui. Mas durante o acordo feito com os juízes, esse acordo foi quebrado. E durante a execução, eu fui jogado na mão de empresários, Caixa 2, muita coisa. Aí, quando eu recebi uma negativa de pagamento, eu fiz esse protesto. Eu fui lá à noite, que era o horário que eu trabalhava nela, e dei um banho de tinta preta nessa escultura. Então ela passou a ser uma nova justiça. A justiça suja, manchada, tá? Que não era mais imaculada como se pretendia. Aí eu fui preso, fui processado, tá? Continuei mantendo a denúncia, continuei mantendo toda a crítica, foi retratado em vários jornais da época, Folha de São Paulo, foi para o Jornal Nacional. O escultor pode ser condenado, fui processado, mas nunca deixei essa crítica de lado, sempre continuei reafirmando que o judiciário tinha essa mácula, né? E aqui, na sequência, eu fiz a escultura da injustiça na Praça da República, que é uma extensão da primeira. Tá? A justiça com seus vícios, né, suas corrupções e toda a crise social gerada em volta pela impunidade. O índio morto no colo, aqui o dinheiro pesa mais que a Constituição na balança, e assim vai. Então isso hoje está em praça pública, e essa daqui em frente ao Fórum Cível. Nesse momento, a Voz do Artista tem duas convidadas surpresa para mandar uma mensagem especial para você. Jonas Correia, escultor autodidata que conheci em 1990 em Cuiabá. Desde então, já presenciei em várias situações a atuação desse homem, desse escultor incrível. O Jonas, com a sua habilidade de ofício, está sempre nos provocando questionamentos, com a sua arte, sempre trazendo aquelas figuras que muitas vezes estão invisíveis à sociedade, aquela pessoa injustiçada, que sempre nos questiona, e aí, é isso que queremos? É esse mundo que queremos construir? O Jonas é um verdadeiro educador da vida. Com a sua arte, está sempre
querendo construir um mundo melhor. Jonas, gratidão por tudo que nos tem oferecido. Eita, que coisa boa! Então, me convidaram para falar um pouquinho do meu primo Jonas. Como é bom a gente falar de quem a gente ama. Não vou falar da arte porque incontestável, né? Maravilhoso, um dos maiores do mundo, orgulho da nossa família, meu orgulho também, mas vou falar da pessoa Jonas, né? Aquele menino que faz a diferença entre o evangélico e seguidor de Jesus Cristo, que é isso que eu o considero, né? Sempre ali quando a gente precisa, sempre ajudando ao próximo, sempre lutando pelos direitos humanos e, enfim, só fazendo bem, né? A gente olha para o Jonas e ele é uma representação do que é o bem e é um menino que chora com muita facilidade. Eu acho isso incrível, homem não chora, homem chora sim. E chora sempre com muito amor ao próximo, com muito amor no coração, né? Sempre fazendo bem, sempre procurando arrecadar doações do próprio parque para poder ajudar realmente quem está precisando, e tem muita gente necessitada nesse momento. E quando eu estou meio em dúvida do lado certo, eu sempre olho para o Jonas e vejo o lado que ele está indo e sei que é o lado certo e sigo sempre. Então, primo, tamo juntão sempre nessa vida. Te amo, parabéns, você é demais. Muito brigadão, Estela. Muito brigadão, Silene. A Estelinha aí representando a família, né? Que sempre dá apoio pra gente. Parte da luta nossa, né? Tudo começa dentro do que se aprende na família. E a Silene também. Muito obrigado aí por estar fazendo parte aí da vida da gente. Representando vários amigos, né? Também que a gente tem. Não dá pra citar todos, mas que sem dúvida fazem parte dessa trajetória toda. Então tudo que tem aqui pode ter certeza que tem um pouco de vocês e de todos os que sempre estiveram apoiando nas horas boas, nas horas difíceis, muitas horas difíceis também, muitas horas boas, e assim vai. Muito obrigadão para vocês. Gigantes resgatados pela ciência, popularizados pelo cinema e materializados pelas suas mãos. São mais de 20 peças de tamanhos variados que compõem seu próprio Parque dos Dinossauros. Jonas, o que te fez resgatar dentro de você a criança apaixonada por esse assunto? Ter um Parque dos Dinossauros no quintal de casa realmente é um sonho de criança realizado. Mas o principal é que aqui não é um adulto que resgata a criança, é a criança resgatando o adulto. Porque quando você vai realizando sonhos de infância, e principalmente, né, sempre deixa a criança partir para a realidade, muita coisa acontece. Então eu sinto não só assim um prazer em poder realizar isso, como de compartilhar também. Aqui a gente se diverte também, aqui a gente vê a alegria de muitos, sabe? Entende que o papel da arte não é apenas retratar o belo, mas sim transformar o mundo, né? Fazer sempre assim que a esperança nunca acabe, que os sonhos nunca se encerrem também. Qual a situação mais engraçada ou mesmo curiosa que já aconteceu no seu parque? Então, dos momentos aqui que foi muito engraçado, foi logo no início, né? E engraçado, inusitado, esse amigo nosso aqui, o Tiranossauro Rex, ele estava ali do lado de fora da rua. E ele é bem grandinho. E ele estava mais no meio do mato ainda. Aí veio um cavalo do lado de cima lá, era a tardezinha, o cavalo veio e quando ele viu na beira do mato esse tiranossauro, o cavalo arriou, ele parou, ele empacou ali na estrada e não ia para lado nenhum.
foi preciso vir mais gente, outro rapaz, e meio que convenceu o cavalo que podia passar direto, mas não teve acordo não. O cavalo voltou lá para cima e não passou. A Voz do Artista descobriu que, além de você ser um artista muito talentoso, seu trabalho está ligado a ações sociais. Conta pra gente como as pessoas podem conhecer o Parque dos Dinossauros e também contribuir com essa causa. Então, as questões sociais, elas sempre tiveram presente desde a infância, em casa, né? Os amigos da gente, era sempre a mãe recolhia, ia lanchar lanchava todo mundo, almoço era a mesma coisa, então a mãe sempre estava levando a gente para esse lado, a mãe, o pai, e o restante vai sendo aplicado, né, na vida inteira, tudo faz parte. Então aqui a gente, no início, o parque era aqui na rua, essa rua inteira, né, essa parte toda aqui era pública, né, e até hoje ainda tem várias esculturas aqui na rua. E com isso a gente fazia não havia ingresso, era a arrecadação de 1 quilo de alimento para distribuir pela região toda, né? Chegamos a arrecadar 60 toneladas de alimento. Mas a questão para a gente não é só a questão alimentação, né, social direto, mas e sim como um geral, como no caso aqui, esse é um alossauro. Eu fiz ele como uma onça, para lembrar, né, a pele dele, né, para lembrar que nossos animais também estão em extinção, tá? Em pouco tempo, daqui a pouco só vamos ver onça também em museus. Essa área que nós temos aqui em frente, muito bonita, mas toda essa região está sendo minada aos pouquinhos. Eles entram lá dentro, vão quebrando as árvores. O desmatamento é geral, então a questão social ela não envolve só a alimentação, só o vestir, ela envolve o meio ambiente também. Então a gente tem essa preocupação geral e vamos passando isso sempre para frente no trabalho também. Trabalho nós sempre fizemos, a vida inteira a mãe incentivava a gente, e só que a pandemia ela tirou os eventos que a gente tinha pelo Brasil afora, e também foi preciso fazer um isolamento aqui no local, vinha muito público, então aí nós passamos a dividir entre bilheteria e ingresso por alimento, por arrecadação, só que em eventos especiais, continuam sendo feitos, mas hoje não é a regra. Mas aqui essa parte pública ela está exposta, está aberta, quem vem aqui contempla a natureza, e aqui é um ponto de arrecadação também, de alimento e de doações em gerais, a gente sempre arrecada e distribui. Se fosse possível voltar no tempo, qual obra de algum artista famoso você gostaria de ter feito? Então, quanto a voltar no tempo, lembrando, né, das grandes obras, né, esculturas que a gente vê pelo mundo afora aí, eu achei interessante, né, questionar se eu gostaria de ter voltado e ter feito alguma. Na verdade, eu me senti sempre assim homenageado pelas esculturas que eu via, do seguinte sentido: eu aqui em Curitiba, eu era criança ainda, a gente ia no passeio público, tinha ali na Praça 19 as esculturas de pedra do Herbo Stenzel, a gente subia, podia pular em cima, tudo, então eu me sentia realizado. Para mim, escultura eu vejo assim, é para você chegar igual aqui, ó. Isso aqui, para mim, a criança tem que vir, esse aqui é um espinossauro, e tentar arrancar o ovo da mãe ali, ó, com essa carona, com esse dentão. Então eu gosto de interação. Então, na verdade, eu não sinto assim nenhuma vontade em voltar no tempo para refazer alguma escultura. Se eu pudesse assim voltar e alterar alguma coisa, seria as placas que estão escrito não suba, não pegue, sabe? É triste para a criança ter que ouvir um adulto falar: você tem olho na mão? A criança, claro que ela quer responder: tenho sim, a mão é isso, a mão você tem olho, você tem ouvido, você tem tudo na mão. Então, assim, se fosse para voltar no passado, eu lembro Brasília,
Sesquiate, lá os profetas, que enquanto é todo mundo lá para ver os desfiles, os tanques de guerra, soldado, arma, eu queria ir, eu morava em Brasília, né, eu era criança, eu queria ir para ver os candangos do Bruno Jorge, eu queria ir para ver as esculturas que a gente podia chegar, pegar, subir, sabe? Então, para mim, o mais legal é isso. Eu vejo esculturas assim, tudo, para mim era chegar e arrancar todas as placas, todas as fitas, todos os vidros e deixar que a turma tome conta, a criançada tome conta. Jonas, ficamos encantados com o seu trabalho. Muito obrigada por dividir sua arte conosco e que ela possa chegar aos 4 cantos do planeta, alcançando cada vez mais pessoas. Então, eu queria agradecer, né, a Jennifer, tá, ao programa Voz do Artista. Muito legal dar oportunidade para a gente estar falando um pouco mais, né, sobre a arte. A gente é desde criança acostumado a ouvir, né? Ó, aquela criança ali, ó, é arteira, ó, tá fazendo arte. Sempre deixando assim meio que no pejorativo, né? Como se a arte fosse um problema. E a gente até entende, né? Porque para as autoridades, quem não gosta muito de liberdade, de pensamento crítico, de que as coisas aconteçam de uma forma diferente, realmente a arte é um problema. Então, mas para quem gosta de coisas belas, de ver as coisas acontecer, retratada, afinal toda a história da humanidade é retratada através da arte. A história, a música, escultura, arquitetura, tudo, né? Então esse programa Voz do Artista é muito oportuno, muito grato por pessoas que pensam assim, né? Dá sempre oportunidade e agradecer a quem está tendo aí paciência, né? De chegar até ver tudo isso e que aos amigos também, né? Que sempre participaram, ajudaram, a família, agradecer a todos por a gente estar aqui hoje em momentos tão difíceis, né? Que a arte ela possa servir para acalentar também, né? Uns tempos tão angustiosos, né? Tão difícil, tão triste que está todo mundo passando e que nós pensemos assim na arte como um fundamento, né? Da criação, é um resultado de criação, né? E que nós lembramos de nosso Deus, que é o maior criador, né? E o maior, tudo o que ele fez foi com amor, que a gente possa também expressar isso em cada trabalho e compartilhar com todos. Cada um, quando olhar qualquer obra de arte, qualquer obra de criação, não só de criação, né, qualquer execução, ou seja, tudo que você pôr à mão, que seja feito com muito amor. Então esse é o nosso agradecimento a todos aqui. Valeu, até a próxima aí. Agradecemos aos nossos parceiros Copa Roca, Missara Semijoias e Espaço Clarete Nunes pelo look de hoje. Um beijo cult e até o próximo vídeo.